Ei pessoal, hoje a gente vai tratar de um tema clássico da sociologia, que é estratificação. E a minha pergunta, que dá, que dá nome ao nosso vídeo, é se a luta de classes, ela existe, ela está presente no pensamento de Durkheim e Weber. É uma pergunta. E quando a gente fala em luta de classes, claro, a gente está se remetendo ao conceito sociológico de estratificação social. E claro, sempre importante lembrar que a ideia, o conceito típico de luta de classes está presente no pensamento de Marx e Engels. Olha só para deixar bem claro, retomando essa ideia que é primordial, estratificação social nada mais é do que um nome pomposo para uma situação facilmente identificável no tecido social, que é a desigualdade. Então, a estratificação é uma divisão presente dentro de qualquer sociedade e que evidencia a existência de desigualdades. Ou seja, a gente percebe que existem grupos que têm mais privilégios, que têm uma posição social diferenciada, que têm condições econômicas mais, mais fortalecidas, em detrimento de outros grupos. Ou seja, isso é estratificação social. Ou seja, dentro de uma sociedade a gente observa a coexistência de estratos, de pedaços, certo? E quando a gente pensa na sociedade e essa sua divisão, a gente observa o fenômeno da desigualdade. Aliás, a questão da desigualdade, ela é um tema muito, muito recorrente no sentido do debate em torno da naturalidade ou não da desigualdade. Se a desigualdade é algo puramente humano, natural, né? Portanto, não adianta muito questionar ou criticar ou idealizar uma sociedade igual se a desigualdade é algo da natureza humana, né? Isso, né, de certa maneira, tentando se justificar, apontando para as potencialidades humanas. Ou seja, nós somos diferentes, temos potencialidades diferentes e, portanto, essa desigualdade ela é natural, porque ela reflete uma desigualdade presente na própria dimensão da vida humana. Ou seja, uns são melhores que outros. Portanto, os melhores, de certa forma, né? Daí a palavra grega aristocracia, né? O governo daqueles que são considerados melhores, né? Aristóteles que dá essa formulação. Então, esses melhores têm uma posição diferenciada. E tem um outro debate que vai desnaturalizar a desigualdade. Vai dizer, não, a desigualdade é algo artificial, é algo construído socialmente. Ou seja, ela serve a interesses de grupos, etc. E por isso ela é uma construção social. O debate é aberto. Mas voltando no tema, já que ficou bem claro o que é estratificação, o que é desigualdade. E claro, no pensamento de Marx, o conceito de luta de classes evidencia esse fenômeno. A pergunta é: existe luta de classes no pensamento de Weber e Durkheim? A resposta é não. Não há nenhuma forma de luta de classes, não que não ocorram conflitos no interior da sociedade, mas a ideia de luta de classes, como pensou Marx, no sentido de uma classe
né, minoritária, tomar o poder, assumir o poder, estabelecer sobre o conjunto da sociedade uma dominação e manter essa dominação através de uma sistemática de alienação, isso não está presente em Weber, em Durkheim. Então, como Weber e Durkheim enxergam a estratificação social, né, a divisão presente na sociedade, né, as divisões, as desigualdades. Vamos começar com Durkheim. Para Durkheim, essa desigualdade, essa hierarquização presente na sociedade, ou seja, a gente tem grupos em posições diferentes, em condições diferentes, grupos que têm a autoridade, o poder sobre os demais. De acordo com Durkheim, essa hierarquização da sociedade é o resultado de uma necessária divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho, ela se especializou no decorrer do desenvolvimento das sociedades, partindo então de uma sociedade marcada por uma solidariedade mecânica, presente, por exemplo, em comunidades mais primitivas, comunidades indígenas, etc. É um exemplo, né? E ao passo do desenvolvimento maior dessas sociedades, a gente caminha para uma solidariedade orgânica. Então, nesse desenvolvimento das sociedades como um todo, tornando-se mais complexas, né? Lembrando que Durkheim é um funcionalista, ou seja, ele entende que a sociedade tem uma dinâmica, que ela é quase que praticamente um organismo, e esse organismo tem as suas partes constituintes. E cada parte constituinte tem uma função, tem um papel a exercer. Então, essa hierarquização, ela é o resultado de uma divisão social do trabalho, que é necessária para manter a sociedade funcionando. Então, ao estabelecer essa divisão, se estabelecem hierarquias. E essas hierarquias, então, no pensamento durkheimiano, né, por mais que elas reproduzam uma diferenciação, por mais que elas reproduzam uma desigualdade, elas são inerentes à organização da sociedade. Então, para Durkheim, essa divisão em classes, ela é parte da natureza da própria sociedade, certo? Parte da dinâmica social, ok? E para Weber? Olha só, Weber, para muitos, é entendido como um primeiro contraponto ideológico ao marxismo. Não é de todo errado isso, essa concepção. Weber não descarta a existência de conflitos no interior de uma sociedade, muito pelo contrário. Mas a visão que Weber tem da divisão presente na sociedade, da sua estratificação, ela é mais ampla do que a visão marxista. Porque Marx, de certa maneira, ele reduz, né, ao econômico, à esfera econômica, a questão da divisão em classes sociais, reduz isso à questão econômica e estabelece dentro da ordem capitalista a coexistência de duas classes sociais distintas, burguesia e proletariado. Perfeito. Weber amplia isso aí, ele vai além disso. Então, para Weber, a divisão social presente na sociedade, ela tem por fundamentação não só a economia, mas também a questão do status social, a questão do partido, das associações que são promovidas no interior da sociedade. E quando Weber fala num viés classista, quando ele fala em classe social, ele não se apega a uma diferença puramente econômica. Weber amplia isso. Então, para Weber, e ele entende que existem 4 classes sociais, 4, né? Os grandes proprietários, os pequenos proprietários, as pessoas que não são proprietárias, porém são muito bem remuneradas, são
trabalhadores mais especializados, e aí sim uma categoria de pessoas que não são proprietárias e dentro de uma ordem aí de desenvolvimento educacional, técnico, etc., são pessoas desprovidas disso. Então, quando Weber fala em classe, ele não fala só na questão econômica, ele também fala na competência técnica do indivíduo, ele também fala no desenvolvimento educacional, cultural do indivíduo, capital cultural. Claro que ele não vai falar o conceito capital cultural, mas esse capital cultural, esse nível de escolaridade, educação, essa competência técnica, etc., isso define, né, em que classe social o sujeito está inserido, e não puramente uma questão econômica, como é o caso de Marx. Como assim Marx é puramente econômico? Porque para Marx o que define a sua posição enquanto classe, se você é burguês ou não, é se você detém, né, os meios de produção na sua mão. A partir do momento que, olha, eu não tenho os meios de produção nas minhas mãos, eu preciso vender a minha força de trabalho em troca de um salário para sobreviver. Então, para Marx, não tem conversa, você é proletário, fim de papo. Não importa se você ganha R$ 2.000 ou 50. Entende? Weber amplia esse leque. Ele mostra, olha, existem a questão das classes sociais, elas não se limitam a uma questão econômica. Existe um capital cultural aí, existe um nível de escolaridade e educação aí, existe aí uma competência técnica. E aí ele observa na sociedade a coexistência de 4 classes sociais. Além disso, Weber, quando ele fala de estratificação, ele também vai falar do status. Ou seja, uma posição que determinados grupos ocupam na sociedade por uma questão, por exemplo, de tradição. Então, um determinado grupo, ele apresenta aquele status dentro da dinâmica social por uma tradição, por uma conquista, etc., que foi estabelecida por esse mesmo grupo. Então, pertencer a esse grupo, independente de condições financeiras ou não, podem significar uma posição social mais elevada ou não. E aí Weber fala em partidos. Ou seja, pertencer a determinados grupos ou associações, associar-se a outros indivíduos, pode ou não também determinar a sua posição social dentro de uma sociedade dividida e que apresenta estratificações, independente da questão econômica. Então, basicamente, Durkheim se diferencia de Marx pela visão funcionalista que ele tem da sociedade. Então ele vai dizer que a divisão em classe, né, essa hierarquização presente na sociedade é natural, é resultado da divisão social do trabalho, que é necessária para a sociedade funcionar. E ao passo que essa sociedade se tornou cada vez mais complexa, partindo para uma solidariedade orgânica, então essas divisões se tornaram ainda mais complexas, porém são naturais. Para Weber, ele reconhece os conflitos no interior da sociedade, as divisões no interior da sociedade, mas amplia esse conceito de classe social. Ou seja, que em Marx e Engels está muito algemado na questão econômica, e Weber amplia isso aí, fala não, existe aí um nível de escolaridade, um capital cultural, uma competência técnica, uma associação aí, se a pessoa está inserida num determinado grupo que detém um status social, independente da condição financeira, ou se a pessoa está associada a um partido, a uma agremiação qualquer, que também
vai colocá-lo numa outra posição, independente da questão econômica. Certo, gente? Então, para Weber e Durkheim, essa ideia de luta de classes não cabe. São formas, né, a visão de um e de outro, são visões distintas sobre esse mesmo fenômeno da estratificação social e, claro, da coexistência aí de classes, categorias sociais. Bons estudos!